Quando a Inglaterra entrou na Segunda Guerra Mundial, Churchill apenas prometeu sangue, suor e lágrimas. António, o que haverá de comum entre estes três elementos? Suspeito que é o sal. Mas agora deixa-me corrigir. O Churchill prometeu sangue, suor, trabalho e lágrimas. E o trabalho desapareceu. Toil é trabalho árduo, esforço. Sim. Desapareceu e ficaram só os três. Parece que o 3 é um número mágico. Mas nesta sequência, o que é interessante é que o sangue da vida, o suor do trabalho e as lágrimas das emoções, todas elas são constituídas por uma grande quantidade de sal. E o sal vai estar presente em toda a nossa vida e se não fosse o sal, não estávamos aqui. O sal é uma substância preciosa. No passado chamaram-lhe o ouro branco. Foi importante no Egito, foi importante na Assíria. Aquela situação curiosa, na Assíria havia esta ideia, o homem do meu sal, ou seja, o homem com quem eu partilhava o sal na mesa, o meu amigo. Todas estas questões são tão importantes como isto. Na antiguidade, a água e o sal não se separavam e isso era a base da amizade. Os últimos barcos rebelos que levavam sal para a régua, já nos anos 50, levavam vinho do Porto para o Porto e traziam ou carvão ou sal. E depois o meu pai e o meu avô contavam que o sal tinha sido uma das fontes dos primeiros grandes comerciantes da régua. No Fausto, por exemplo, em Roma, o garum, esse molho mágico, quase como se fosse o caviar da altura, era essencialmente feito de peixe, mas que tinha estado em salmoura. Na Gália, a antiga França, os franceses, já nessa altura, eram especialistas em enchidos e faziam os seus chouriços com o sal. Há uma série de palavras que derivam do sal, sei lá, como salário, por exemplo. O salário o sal também foi moeda. Exato. Eu creio que é essa a origem, sim, não é? Servia para trocar e, portanto, também servia como... Mas eram pagos, as legiões romanas eram pagas, o soldo era uma parte em sal. E daí o salário. Mas também o salpicão, ou a salsicha, ou a salmoura. Uma palavra curiosa, o salpicar. São tudo palavras derivadas do sal, que também atraiu sempre muito simbolismo, por estar presente na vida, nas religiões. Os judeus sempre tiveram uma preocupação com o sal da vida, que depois passou para nós, depois para os cristãos, com a questão do batismo. O sal purifica. O sal, quando é dado no batismo, é um símbolo benéfico de purificação, de nutrição. Há uma curiosidade que vem também dos judeus, daquela ideia de que entornar o sal cair na mesa, dá azar. O sal não pode ser entornado, tem que ser passado. Curiosamente, um dia aconteceu uma história, estava num jantar com alguma cerimónia e uma senhora que eu não conhecia pediu-me o sal. E eu passei-lhe o sal na mão. Bom, e fui ofendido, porque isso nunca se faz, põe-se na mesa. Bom, eu não sabia isso, fiquei a saber. Mas, voltando à nossa religião católica, na última ceia, temos a figura de Judas ao lado de um saleiro que entornou sal na mesa. Alexandre o Grande, quando invadiu Tebas e conquistou Tebas, mandou deitar sal para nunca mais crescer nada lá. O mesmo se passou com Cartago. E, de facto, havia esta conotação do bom e do mau. O que é estranho é que você começou esta nossa conversa dizendo que o sal é essencial à vida e sem sal não há vida. E depois usa-se o sal, como nesses exemplos que você deu, o sal também para matar a vida. O sal com excesso, eventualmente. Claro. Nós temos uma história bem portuguesa, ali em Belém, ao lado dos pastéis de Belém, que há um larguinho muito pequenino, que foi, antigamente era um sítio muito grande, que era o Palácio do Duque de Aveiro, e quando houve a pseudo-conspiração contra o Dom José, quando os Távoras e os Aveiros são julgados, sentenciados e massacrados, na sentença final, uma das últimas cláusulas da sentença, diz deve-se arrasar o Palácio do Duque de Aveiro, que foi totalmente arrasado e incendiado, e o chão deve ser salgado, para que nunca nada mais cresça. Ainda hoje,
ao lado dos pastéis de Belém, há um largo que, entretanto, o urbanismo comeu tudo. Há um largo muito pequenino que se chama o Largo do Chão Salgado, para que nunca nada mais cresça. Portanto, para que haja a morte provocada por o sal, que é a vida, ao mesmo tempo. E, no entanto, a função do sal, como conserva, como garantia de que nós podemos preservar aquilo que temos que comer mais tarde, é ao retirar a água do alimento, quando se salga uma carne, retira-lhe a água e não permite que as bactérias se desenvolvam. E esse aspecto da conservação que está tão presente na nossa história da alimentação pode ser hoje, e é hoje, recriado de formas sofisticadas pelos cozinheiros que eu gostava de lhe mostrar. Durante séculos, o sal foi crucial para a conservação dos alimentos. E ainda hoje se fazem receitas muito curiosas com base nessa ideia. Por exemplo, um presunto de borrego. Este é feito desta maneira. Primeiro, uma perna de borrego coloca-se em vinho tinto a marinar, com cebola, com alho francês, com cenoura, pimenta, grãos de pimenta, enfim, todos estes ingredientes para lhe darem um belíssimo aroma. No fim de 24 horas, retira-se a perna, seca-se muito bem e envolve-se numa gaze. E então põe-se a salgar como se fosse um verdadeiro presunto. Envolve-se toda no sal e deixa-se assim ficar durante 18 horas. A partir desse momento, retira-se do sal, seca-se novamente muito bem e leva-se ao forno. Quem tiver a sorte de ter um forno de vapor, falo assim. Mas quem não tiver, não tem problema. Coloca um tabuleiro com água quente dentro do forno, o que cria uma atmosfera suficientemente úmida para cozer o borrego a uma temperatura relativamente baixa, 150 graus, e durante 45 minutos. Retirando a perna, que maravilha! O efeito é este. Um verdadeiro presunto que se corta como qualquer desses grandes presuntos pata negra e com um sabor tão especial. Mas também se pode fazer com o salmão um tratamento com o sal muito curioso. Faz-se uma mistura de sal com chá de rosas. Isso mesmo, o salmão é um peixe muito gordo e a sua gordura absorve os aromas com muita facilidade. Por isso, envolvendo o salmão numa gaze e, como nós dizemos, marinando nessa mistura de sal, de chá, um pouco de açúcar com o salmão, é sempre importante pôr um pouquinho de açúcar e pimenta, claro, deixa-se no frigorífico durante 24 horas. Retira-se e tem-se este salmão. E uma das formas de utilizar é cortar assim um lombo e grelhá-lo. O salmão coze a 37 graus, temperaturas muito baixas. E aqui não precisamos mais que o passar 15 segundos de cada lado, só para lhe avivar o gosto. E pronto, já está. Podemos, por exemplo, servi-lo com um puré de batata com ovas de salmão. E vamos ver o que é que o António Barreto diz deste salmão. António, cá temos o nosso salmão, que não é mais que uma salga feita com alguma modernidade. Vou-lhe dar a provar um bocadinho, só para ter a noção do gosto que foi transmitido. Mas tem que me dizer tudo, Zé Pedro. Bom, Nunca comi um salmão assim. Portanto, foi o sal com o chá de rosas, com a pimenta, com o pouco de açúcar que teve que estar presente e que esteve durante 24 horas, digamos, como nós dizemos, a marinar nesta salmoura e que dá este resultado. E dá também uma consistência diferente do salmão habitual. Não, sem dúvida, sem dúvida. A gordura menos aparente.
sente-se melhor a carne e tem um aroma fantástico. É um aroma diferente. É António, muito bom. neste seu magnífico programa do retrato social, o sal também aí está presente. Eu tinha pensado que podia haver, no princípio, podia haver alguma alusão, havia um ou dois casos de sal-gema, sal em Rio Maior, em particular, mas sobretudo ao sal do mar, o sal do mar português, e as salinas. E passámos, durante as filmagens, as rodagens, passamos diante de duas ou três salinas, e o espetáculo é muito bonito, muito interessante. O sal foi uma grande produção portuguesa que trocava com os países do Norte. No século XII, os vikings vinham aqui buscar sal a Aveiro. Nessa altura era o sal de Aveiro, que estava na berra, digamos, e trocavam por bacalhau, introduziram o bacalhau. Mas já no tempo dos romanos, em Setúbal, o garum era aí produzido, portanto o tal peixe com as vísceras do peixe em salmoura e tal, que dava aquele molho fantástico, mas enfim, que se gostava muito naquela altura e que se acompanhava com tudo, era feito aqui na nossa costa. Mais tarde, no século XVI, a Europa toda chamou Lissabon Salts, ou sal, que não era de Lisboa, que era de Setúbal e de Alcácer do Sal, chama-lhe o sal branco. E era o sal mais importante que havia na Europa para fazer todas as salgas, dos arenques, dos enchidos, dos queijos também. Os holandeses vinham aqui buscar sal para depois o distribuírem por todos os países bálticos, pela Alemanha, que tinham um valor tão grande que eu descobri uma curiosidade. Os holandeses, depois quando vieram, enfim, quando houve a invasão espanhola, nós ficámos com todas essas atividades diminuíram, naturalmente, não tivemos a capacidade para estar nessa onda como estávamos. E as nossas possessões, entre elas o Brasil, foram ocupadas, e houve portos que foram ocupados pelos holandeses no Brasil. E nós trocámos esses portos e essas possessões que os holandeses nos tinham ocupado no Brasil por comércio de sal que os holandeses faziam na Europa. E hoje em dia... Mas eu tenho uma coisa má contra os holandeses e o sal. Na Idade Média, uma das formas de condenação à morte utilizada na Holanda era aos presos obrigá-los a comer sem sal nenhum. Eles morriam ao fim de uns tempos. Era só, eventualmente, legumes, sem sal qualquer. Ao fim de umas semanas, uns meses, não sei quanto tempo, morriam por falta de sal. Porque o homem, é curioso, porque o homem como animal, quando comia só carne, a carne tem sal suficiente, enfim, para poder alimentar, como aliás todos os carnívoros, mas os herbívoros e o homem, quando começou a comer legumes, a ser omnívoro, legumes, cereais, enfim, estamos a falar que não aportam o sal suficiente, precisou de ter um aporte de sal adicional para poder alimentar-se dessa maneira. Normalmente fala-se muito do sal para a alimentação, mas na nossa conversa, e você já se referiu isso tantas vezes, muitas vezes o sal na história é tão ou mais importante para a conservação dos animais. Antes do frigorífico, antes dos frios, era o sal. Até ao princípio do século XX, até ao fim do século XIX, a conservação destes alimentos por excelência é o sal. Só a partir daí é que muda. E, portanto, é evidente que, em termos gastronómicos, o sal é o condimento por excelência. Enfim, em termos gastronómicos há curiosidades. O sal retira a água, por isso é que salga, retira a água do alimento. Portanto, se tiver um bife, é preferível salgá-lo depois de grelhar, porque se o salgo antes, o sal começa a chupar aquilo que é os sucos e o gosto do bife. Por exemplo, no leite em pó, o leite em pó tem um gosto, quando se faz o leite em pó, não tem o gosto do leite, mas uma pitada de sal transforma-o com o gosto muito mais aproximado do nosso leite. Eu lembro-me quando, há muitos anos, a Dona Maria de Luz Modesto fez na televisão o chamado frango a Eddie Constantino, que era aquele ator dos filmes, enfim, daqueles filmes de gangsters e tal. Remy Caution, fazia uma espécie de detetive. E era um frango posto dentro, quase que parecia um ovo de sal. Nos nossos jogos de rugby, quantos e quantos frangos dessa forma nós não comemos e que fica sempre bem.
Hoje em dia os cozinheiros preferem fazer uma massa de sal. E essa massa é feita com farinha, com claras, às vezes com um pouco de água, de maneira a ela secar e criar uma carapaça e que não haja um contacto, o peixe tem que ser muito bem limpo, porque se houver um contacto com umidade, é evidente que o sal passa e fica incomestível. Às vezes tem-se a mão pesada e salga-se um pouco mais o cozinhar. Uma das formas de recuperar, enfim, um bocadinho, é, por exemplo, pôr uma batata crua e deixá-la cozer. Ela absorve muito o sal que está dentro. Enfim, tem que ser uma coisa com líquido. Bom, vamos à cozinha ver algumas destas demonstrações. Gostava tanto de convidar uns amigos cá para casa para fazer uma sardinhada. Mas fico a pensar naquela coisa do carvão e acender e as brasas, a sujidade. Depois é o cheiro das sardinhas que se entranha por todo lado. Ai, deve haver um método mais prático de fazer uma sardinhada sem ter todos estes problemas. Bom, e como é que isso se faz? Pode-se utilizar o sal. Num tabuleiro, coloca-se uma camada de sal. Depois alinham-se as sardinhas por cima. E a seguir tapa-se novamente tudo com sal. Leva-se a um forno bem quente, 220 graus, durante cerca de meia hora. Quando se retira o sal de cima, maravilha! As sardinhas estão magníficas, assadas quase como se fossem carvão, e não temos os problemas que é normal quando se assam sardinhas em casa. Pois bem, há outros truques que se podem fazer com sal. Por exemplo, chegar aos amigos, queremos oferecer-lhes uma bebida, mas esquecemos de pôr o vinho no frigorífico. Temos um balde de gelo e o que é que se pode fazer? Para o vinho arrefecer muitíssimo mais depressa, se juntar sal ao gelo, isto é a mistura frigorífica e a temperatura pode baixar até aos 32 graus negativos. É evidente que isso aqui não acontece, mas baixa o suficiente para o vinho arrefecer no instante. Outra situação curiosa que se pode fazer com o sal é dar lustro aos nossos cobres. Vejam lá, sempre um trabalho tão grande com a louça de cobre, como é que ela brilha. Sal misturado com um pouco de farinha e com um pouco de clara de ovo. E depois molha-se um limão nessa farinha, nesse sal e nessa clara de ovo e esfrega-se bem a louça de cobre. E como veem, é uma maravilha. Melhor que qualquer produto industrial. É assim que todos os grandes cozinheiros limpam os seus utensílios de cobre nas suas cozinhas. Temos também uma outra situação que pode ser muito útil. Queremos fazer uma tarte e o nosso forno muitas vezes queima, não sai bem. Bom, se nós temos a tarte, temos a massa, picámo-la e colocamos esta folha com o feijão para que a tarte suba e cresça toda por igual. Mas para evitar que haja o tal problema das queimaduras, fazemos assim. Colocamos no fundo do tabuleiro um pouco de sal. E sobre esta camada de sal, colocamos a tarte. Nada mais simples, nada mais eficiente. E para terminar, vou-vos falar de uma receita marroquina que utiliza sal. Trata-se dos limões confitados. E como é que se faz? Bom, corta-se os limões em quartos, mas não se chega ao fim. E depois abrem-se esses quartos e no interior introduz-se sal. Os limões vão se introduzir seguidamente num frasco de boca larga, num bocal, e carregam-se, compactam-se bem. Preenche-se com sumo de limão até tapar. Tapa-se o frasco e vai-se guardá-lo durante 3 meses num sítio escuro e fresco. Obtém-se assim um tempero magnífico em que o limão tem aquele gosto e aquele sabor e aquele aroma, mas deixou de ter a acidez forte, que se utiliza essencialmente em assados, como de carne ou de peixe. É uma receita a não perder. É curioso que se nós pegássemos em todo o sal que existe no mundo e cobríssemos o mundo à volta, ficávamos com uma camada de 37 centímetros de sal. É de facto um produto que não há falta dele. Sem sal a pessoa não sobrevive, mas devíamos consumir entre 3 a 6 gramas de sal por dia.
Nós, em média, na Europa hoje, chegamos a consumir 20 gramas. As conservas, os enchidos, o abuso do sal, o sal como potenciador acaba por estar presente em demasia e há que ter cuidado. Provoca hipertensão, porque é evidente que ao entrar sal a mais para o organismo não se consegue ver livre dele, retém líquidos e, enfim, aumenta a tensão arterial, provoca problemas nos rins e todos devemos fazer um certo cuidado, ter um certo cuidado. Aliás, hoje é muito comum haver, como sabe, toda a gente fala dos cuidados da nutrição com a alimentação, é quase um fundamentalismo. E é curioso que, se a pessoa tivesse um equilíbrio, que é sempre onde vamos cair, poderia eventualmente utilizar a visita a si próprio ou aos grandes chefes de cozinha para encontrar pratos que lhe dessem um grande prazer. Não se vai todos os dias à ópera, não se vai todos os dias ao teatro e, portanto, nessa altura, não sentir o pecado, estar à vontade e no dia-a-dia ter esses cuidados que lhe permitiam ter uma vida saudável. O famoso frango à Eddie Constantine, que nos ensinou a Maria de Lourdes Modesto no seu programa de culinária, utilizava sal grosso para a cozedura. Ou seja, punha-se uma camada de sal grosso no fundo de um tabuleiro de ir ao forno, colocava-se o frango, tapava-se com sal a toda a volta e levava-se a forno quente durante 40, 45 minutos. Bom, é assim que ainda hoje se pode fazer o frango no sal. Mas também há, com o avanço da culinária, hoje em dia chefes que utilizam uma massa de sal composta desta maneira. Claro que a base é sal, mas depois por cada quilo de sal leva 2 ou 3 claras de ovo, farinha e um pouco de água. Isto tudo amassado dá esta massa que pode fazer o mesmo efeito, mas que depois se solta mais facilmente. Mas ainda se pode ir mais longe. Por exemplo, Santi Santamaria, esse grande cozinheiro espanhol, colocou dentro desta massa ervas que perfumam como alecrim, tomilho, louro, sálvia e para quê? Para cozer um foie gras dentro do sal. Para acompanhar esse foie gras, fez uma maçã em papillote que acabou de cozer e é este puré que vai servir para acompanhar o foie gras. O foie gras foi cozido na tal crosta de sal e que nós vamos cortar tranches para servir com o nosso prato. E asseguro-vos que é uma verdadeira tentação. Bom, e nada mais resta agora que terminar este prato com uma redução de um vinho branco de casta Pedro Ximénez com manteiga. E aqui temos o nosso foie gras no sal. E não posso terminar sem mostrar de uma forma muito simples como o sal potencia os sabores e, nomeadamente, o gosto do chocolate. É uma experiência que eu vos convido a fazer. Um bolo de chocolate e, neste caso, vamos encher a forma com o nosso chocolate para fazer o bolo, simplesmente. E agora, neste segundo caso, vamos colocar o chocolate, mas por camadas. E, ao fim desta camada, coloco estas lâminas de sal. Volto a colocar nova camada. E, depois de pôr esta camada, volto a colocar mais algum sal. E agora, resta terminar o nosso bolo de chocolate. Vamos cozer os dois exatamente da mesma maneira.
E bom, para ver a diferença que existe entre os dois, nada melhor do que tentar o António Barreto com esta experiência. Bom, António, temos então aqui o nosso quase desafio. Eu vou cortar uma fatia. Este bolo de chocolate é exatamente igual a este. É um bolo com gengibre, só que neste houve um tempero com sal. E, portanto, eu gostava que tentasse descrever qual será a diferença entre um e outro. Portanto, esse é o bolo de chocolate normal. E o chocolate tem a particularidade de ser muito sensível, de ser muito potenciado pelo sal. Esse é o que tem sal. E não é o gosto do salgado, é o gosto do chocolate que conta. Sabendo que eu adivinho. Quem é que sabe mais a chocolate? Onde é que o chocolate tem mais? É no que tem o sal ou é no que é puramente o chocolate? Parece-me que é neste. No que tem o sal. Este é o que tem o sal. Exatamente. Que este sabe mais a chocolate. Bom, e isto é que demonstra como na cozinha pequenas diferenças de ingredientes podem fazer uma enorme diferença no conjunto final. Se às vezes, se não houver sal, mesmo nos doces, como é que nós chamamos a uma pessoa desinteressante? Um pãozinho sem sal. Há um outro provérbio muito interessante, um bocadinho conservador, como muitos deles, que é um provérbio antigo, medieval, que é: não mates mais do que podes salgar. Que é como quem diz: não tenhas os olhos menores que a barriga, ou não queiras mais do que aquilo que podes ter, ou fazer mais do que aquilo que podes fazer. António, muitíssimo obrigado. Foi um grande prazer para mim tê-lo aqui e falarmos destas coisas maravilhosas e do sal.